preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer uma palavra, né, que eu senti no meu coração de estar compartilhando com vocês. Gente, é uma palavra abençoada que está aqui no livro de 2 Reis, o capítulo 5. E nós vamos meditar nessa palavra hoje. Aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 5 em diante, vai nos trazer uma história que tem várias lições para a nossa vida. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente aqui a primeira parte do verso, né? Eu vou ler para vocês aqui o capítulo 5 e o verso 1 que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do meu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói e valoroso, porém leproso. Gente, até aqui essa é uma palavra muito edificante, né? Uma palavra muito poderosa do nosso Deus. E essa palavra vem nos trazer a história de Naamã, né? Naamã, ele era chefe do exército da Síria, gente. E ele era um homem muito querido pelo seu senhor, né? E ele era um homem de muito respeito. E por causa disso tudo, né, o Senhor também deu livramento, né, ao povo da Síria através da vida de Naamã. Então nós percebemos que até o próprio Deus, né, conhecia o coração desse homem, e por isso Deus, também pela sua infinita misericórdia, tinha dado até livramento para o povo da Síria através da vida desse homem, pois ele era um homem valoroso. A história vem nos contar primeiramente assim. Só que uma certa época saíram, né, tropas da Síria. Esses invasores que vieram da Síria levaram cativo uma menina, né, levaram presa uma menina, e essa menina ficou na casa de Naamã, servindo a esposa de Naamã, gente. Olha só o contexto dessa história. Essa menina ficou a serviço da esposa de Naamã. Ela foi levada, né, como se fosse uma prisioneira, e ela ficou nessa casa. Então a gente entende que a menina estava lá não por vontade própria, né? Ela foi levada cativa e ela estava lá naquela casa trabalhando, né, servindo a esposa de Naamã. Só que um certo dia essa menina chegou para a sua senhora, né, e falou assim: "Olha, oxalá se o meu senhor estivesse lá na minha terra, que está lá em Samaria, com certeza ele seria curado." Olha a fé dessa menina. Ela falou que se aquele homem, né, que era o patrão dela, vamos dizer assim, estivesse lá na terra dela de Samaria, com certeza ele seria curado. Ela falou: "Na minha terra tem profeta, e se você estivesse na minha terra, com certeza, né, aquele profeta iria orar por você e você seria curado." Então aquela menina já estava testemunhando o poder de Deus através da vida dos seus servos, através da vida de um profeta, né? Era uma menina que a gente entende que foi criada com os princípios do Senhor. E ela acreditava que o profeta, né, orando, né, poderia trazer a cura para aquele homem. E aquele homem, ao ouvir isso, aquele homem acreditou realmente que ele poderia ser curado se ele fosse até Samaria. Então ele pediu permissão ao seu senhor, que era o rei da Síria, e o rei da Síria escreveu uma carta para o rei de Israel, pedindo que o rei de Israel fizesse algo para que aquele homem fosse curado. Gente, o rei da Síria, ele não sabia se expressar bem, pois ele não conhecia o poder de Deus. Então ele mandou essa carta e enviou a carta através de Naamã, e a comitiva que Naamã também foi a Israel. Quando Naamã chegou a Israel, que o rei viu a carta, o rei rasgou suas vestes e falou: "Por acaso o seu rei acha que eu sou um Deus para me te curar?" Então sucedeu que Eliseu ouviu o que tinha acontecido, que o rei havia rasgado as vestes, né, por causa desse fato. E Eliseu se apresentou para o rei e falou: "Por que você rasgou suas vestes? Você não sabe que em Israel tem profeta? Você não sabe que em Israel tem um Deus? E esse Deus, ele age através do seu profeta? Então, eu estou aqui para fazer a obra do Senhor." Olha só a fé de Eliseu, né? Então, Naamã, né, com seus carros, parou à porta de Eliseu, e naquele momento Eliseu mandou um mensageiro lá fora falar com Naamã e falar para ele que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, pois se ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, ele seria curado. Gente, Naamã, ao ouvir aquilo, Naamã ficou indignado. Ele falou: "Eu vou mergulhar nesse rio? Por que esse profeta não pediu para mim mergulhar nos rios lá da minha cidade? Os rios de lá da minha terra são limpos, o rio de Israel é sujo, né?"
É como se ele falasse assim, que o rio de Israel era sujo com relação ao rio que tinha na cidade dele, que eram rios limpos, né? Gente, mas a gente nunca vai conseguir entender o agir de Deus. Ele falou: o rio Abana e Farpá são rios limpos, por que eu devo mergulhar no Jordão, que é um rio sujo? E ele saiu indignado, ele falou: eu achava que esse profeta iria orar por mim, iria colocar a mão em mim, iria colocar a mão na minha lepra, ou iria colocar a mão na minha cabeça, e eu seria curado. Ele só iria orar por mim, eu seria curado, mas ele vai pedir para me mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? E os seus servos, né, gente, ouvindo isso, os seus servos falaram: mas meu Senhor, se Eliseu tivesse te pedido algo mais difícil, você não faria? Por que você não faz isso, que é algo simples, só mergulhar no rio? E aí ele falou: é mesmo, por que eu não faço isso? E aí ele foi lá no Rio Jordão, gente, mergulhou 7 vezes. E a Bíblia nos relata que ele saiu com a pele como pele de bebê, gente, ele foi curado. A palavra fala que a pele dele se tornou como a pele de uma criança, como a pele de um bebê. A pele ficou curada. A pele de Naamã ficou perfeita e ele foi curado através desse fato dele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Gente, e dessa mensagem nós podemos tirar várias lições para a nossa vida. A primeira delas é que nós devemos sempre nos apegar a pessoas que sejam positivas, né? Nós devemos sempre nos apegar a pessoas que sejam positivas, que acreditem em Deus, pessoas de fé, que nos motive, que nos leve até Deus, né? Porque através disso pode vir muitos milagres para sua vida, muitos milagres da parte de Deus pode ser provido na sua vida através de uma palavra de motivação, através de uma pessoa positiva, de uma pessoa de fé, de uma pessoa de Deus. Aquela menina que estava na casa de Naamã, ela estava ali servindo, mas mesmo assim ela não fechou a boca dela, ela falou do Deus que ela servia, do profeta que poderia orar por aquele homem e ele ser curado. Aquela menina acreditava em Deus e ela tinha palavras positivas. E através daquele conselho de uma menina, foi feito um grande milagre, gente. Então vocês entendem a importância da gente ser positivo, da gente sempre orientar as pessoas de forma positiva. Ou mesmo se estivermos passando por um momento de dificuldade, nos apegar com pessoas positivas, pessoas de Deus, pessoas que acreditam em Deus, pessoas de oração, de fé, pois vai fazer toda a diferença na nossa vida, assim como aquela menina fez a diferença na vida de Naamã. E Naamã achava que o profeta iria colocar ali a mão nele e ele seria curado, né? Ele achava que a cura viria daquela forma, pois geralmente acontece dessa forma, mas a forma de Deus agir para cada um de nós é individual. Muitas vezes a gente quer que Deus opere um milagre na nossa vida e o milagre que a gente quer que Deus opere na nossa vida, a gente quer que seja da forma que Deus fez na vida de alguém. Gente, Deus tem uma forma individual para tratar com cada um de nós. Então Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele orou por pessoas e fez a cura através da sua saliva, misturando com barro e colocando no olho. E aquele homem foi curado da sua visão, que ele era cego. Então foi uma forma de Deus fazer o milagre na vida daquele homem, de Jesus trazer o milagre à vida daquele homem. Então nós não podemos querer rotular Deus e colocar Deus dentro de uma caixinha. Ah, não, Deus só vai me curar se a irmã fulana de tal orar por mim, ou se o pastor tal orar por mim. Talvez Deus queira te curar através de uma pessoa mínima que você nem imagina que aquela pessoa possa orar e você ser curado. A forma de Deus agir na sua vida, ela não é medida pelo que você acha ou pelo que as pessoas acham. Deus, ele trabalha da forma que ele quer, do jeito que ele quer e da maneira que ele quer. Deus usa os pequenos nessa terra. Então que nós possamos a cada dia entender que Deus, ele pode agir na minha vida, na sua vida, de uma maneira que muitas vezes nós não esperamos. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus e Deus responde de uma forma totalmente diferente do que aquilo que a gente esperava. E é Deus na sua vida, pois Deus, ele conhece o oculto, o profundo, o escondido. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe o que é melhor para você. Então não questione a Deus, não murmure quando Deus trouxer para a sua vida um milagre que talvez não é da forma que você esperava. Pois Deus, ele sabe o que é melhor para a sua vida. Ele sabe qual é a forma melhor do milagre chegar até sua mão. Talvez seja de uma forma que seja confusa para você, talvez seja de uma forma que para você não seja uma forma correta do milagre chegar.
Talvez seja espantosa a forma que Deus esteja trabalhando e tratando na sua vida. A gente não sabe se Deus precisava tratar com aquele homem de alguma forma. Por que que o profeta, instruído por Deus, pediu que Naamã mergulhasse naquele rio? Será que Naamã tinha algo para ser tratado com Deus que precisava ser feito dessa forma, um milagre, para ele entender que Deus é Deus? A gente não sabe. Então a gente não sabe a forma de Deus trabalhar com cada um. Mas independentemente da forma que Deus vai trabalhar e vai agir na sua vida, nunca pare de crer no milagre. Nunca pare de crer que Deus ele tem o melhor para a sua vida, que Deus ele vai fazer o melhor para a sua vida, que Deus ele tem os melhores planos para você. Isso é algo muito lindo da parte do nosso Deus. Então creia que Deus ele sabe o que é melhor para você. E nós nunca vamos entender Deus, porque Deus é Deus, né? Deus não se explica, ninguém explica Deus. Apenas a gente tenta compreender muitas vezes da forma humana. Deus, ele nunca vai ser explicado, né? A forma de Deus agir, o milagre de Deus, o tratar de Deus, a forma dele fazer, a gente nunca vai entender. Mas o mais importante de tudo é que você sempre esteja perto de pessoas positivas. Aqueles homens também, servos de Naamã, tinham palavras positivas, pois ele falou: por que eu não mergulho lá nos rios da minha cidade? Por que eu não mergulho lá nos rios da minha terra? Eu tenho que mergulhar aqui no Rio Jordão. E aqueles homens trouxeram uma palavra de motivação para Naamã, falando: se fosse algo tão difícil que o profeta tivesse te pedido, tu não faria? Por que não faz algo tão simples? Vai lá e mergulha. E ele, ouvindo seus servos falar isso, ele foi lá e mergulhou e recebeu a cura de Deus. Muitas vezes na sua vida, para o milagre vir, falta uma pessoa positiva para dizer: mulher, confia, não desista. Homem, confie, não desista. Você, criança, não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez falte uma pessoa positiva, de palavra positiva, que te instigue a lutar, que te motive a acreditar. Porque o teu milagre não chegou ainda, mas que essa pessoa te incentive a orar, a buscar mais. Talvez falta na sua vida essa pessoa positiva, que te incentive a lutar, a orar mais, a buscar mais, a jejuar, a buscar o melhor que Deus tem para a sua vida e não cessar e jamais retroceder e desistir da sua bênção. Pois muitas vezes, para receber a nossa bênção, é preciso perseverança para que a bênção do Senhor chegue até a sua mão, tá bom? Até a minha mão, até a mão de todos aqueles que buscam pelo seu milagre, pela sua bênção, né? Então vamos colocar tudo no altar e não tirar da mão de Deus. Se você colocou algo na mão de Deus, não tire. Você colocou algo que você quer muito na mão de Deus, não tire. Continue perseverando e orando. Pois no momento certo, você vai receber da mão do Senhor essa bênção. Seja uma cura, seja uma porta de emprego, seja uma causa na justiça, seja uma porta aberta, eu não sei. Mas aquilo que você pediu para o Senhor vai chegar no tempo certo. Então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham sido edificados por essa palavra. Se vocês têm passado por algo semelhante, coloquem aqui nos comentários. Quem sentir no coração de semear no nosso ministério, vou colocar tudo aqui na descrição do vídeo. Abraço a todos, fiquem com o nosso Deus e até o próximo vídeo.